Vamos lá, mais uma edição do podcast Papo de Mensageiro. A gente está aqui com um tema muito especial para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro acampamento da juventude da nossa arquidiocese daqui de Santarém. E para isso a gente trouxe aqui dois convidados que participaram do primeiro acampamento, que estavam representando o nosso grupo lá em cima em Emaús. E eu vou deixar que eles se apresentem agora. Prazer, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João, tenho 18 anos, faço parte do grupo Mensageiros da Paz há um ano, mais ou menos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Tainá, tenho Tainá Santos Oliveira e tenho 19 anos. Faço parte do grupo Mensageiros da Paz do finalzinho de 2025. É isso, gente. E só lembrando novamente, que você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, curte esse vídeo. E esse tema que a gente vai abordar é um tema muito atual, que acabou de acontecer em nossa arquidiocese, o primeiro acampamento da juventude. E a gente vai falar mais sobre ele aqui no próximo bloco. Abre os olhos, gritar sem temor, que vale a pena fazer as coisas se é por amor. Não importa mais, eu vou voar, o céu não pode esperar. E voltando aqui, nesse episódio do Papo de Mensageiro, a gente vai falar um pouco sobre esse acampamento da juventude. Eu queria saber dos nossos jovens como é que foi essa experiência desse primeiro acampamento. Eu queria que o João contasse para a gente mais esse primeiro dia lá no acampamento. Olha, no primeiro dia a gente já se sentiu muito acolhido pelo pessoal. No primeiro dia, quando a gente chegou, por exemplo, no ônibus, a gente ainda estava assim, um pouco mais quietinho, um pouco mais recluso, porque é um espaço, né? A gente não se conhecia ali, ninguém ali se conhecia. Eu conhecia só a Tainá e foi um pouco mais, assim, no ônibus, foi um pouco mais quietinho na ida. Mas quando a gente chegou lá, a gente já começou a interagir, a gente já começou a conversar, já começamos a... teve uma missa também no primeiro dia, que foi muito bonito. E a partir daí a gente foi começando a se abrir mais com os outros, começar a conhecer os outros, conversar, fazer amizades. Porque apesar de ser um tempo curto, a gente ia passar 3 dias inteiros se vendo. Então, no mínimo, a gente teria que se conhecer, E estar né? convivendo, né? É porque Exatamente. eram jovens de todas as paróquias que estavam tendo representação lá nesse acampamento. Então, esse primeiro momento é natural mesmo, esse estranhamento, porque a gente está lidando com pessoas que às vezes a gente está vendo pela primeira vez na vida, né? E aí, Tainá, para ti foi bom esse primeiro dia? Como é que foi a tua experiência lá? No primeiro dia, como o João disse, né, como ninguém quase se conhecia, eu só conhecia ele e a Milena, então nós fomos praticamente quietos no ônibus. Chegamos lá, nós fomos começando a se conhecer com os outros grupos, interagindo com os grupos da nossa paróquia, pedindo Cristo Libertador, e teve a celebração e foi isso. Mas foi uma experiência boa. Logo no primeiro dia já deu de boa. sentir que lá o local era abençoado, né? Isso. Até Exatamente. porque foi a minha primeira vez indo num acampamento. Exatamente. Olha, para quem não sabe, o acampamento foi realizado lá em Emaús. E lá a gente tem um carinho muito grande por aquele local, porque ele traz consigo uma espiritualidade muito forte, né, de formação. E nesse primeiro dia vocês tiveram essa primeira experiência, e eu vi também algumas fotos de registro depois do acampamento, que a gente estava acompanhando, a gente estava muito ansioso para saber como é que estavam as coisas lá, e graças a Deus ocorreu tudo bem. E eu percebi assim que vocês se dividiram em equipes, né? Sim. Conta pra gente como é que foi essa experiência assim, dessa divisão de equipe, porque eu imagino que vocês estavam com pessoas de diversos carismas, diversos grupos, diversas paróquias, e até com pessoas que você não tinha nenhum contato ainda. Sim. E aí, João? Olha, no início eu não tinha entendido muito bem, né, como é que seria feita a divisão, mas quando a gente chegou lá, a gente viu que a lista já estava toda feita, como cada um ficaria em 5 equipes, eram 5 equipes. A primeira era São Guido, a segunda Santa Clara, isso, a terceira Santa Terezinha, São Francisco e São Carlo Acutis. Eu e mais uma que estava com a gente lá, a Milena, a gente ficou no São Carlo Acutis. E a nossa amiga Tainá, né? Qual foi a tua equipe, Tainá? Santa Clara. Santa Clara, né? Isso. E aí, tu já conheceu alguém da equipe? Assim, eu só conheci um grupo que era o do Lume, das meninas, né? Santa Clara também, né? Da Isso. comunidade Ela de Santa participava Clara. de Santa Clara. Só que eu não sabia o nome dela, eu fui conhecer depois. Aí
foi uma experiência boa até conhecer elas. Até pegar essa intimidade, né? Nesse primeiro momento a gente sente essa um pouco dessa trava que a gente tem até a gente conseguir superar mais e aí conseguir criar esse laço, né? Uma das propostas do acampamento era justamente isso, esse intercâmbio entre as juventudes, né? Que as paróquias pudessem se conversar e, sobretudo, também os carismas de juventude. Porque lá nós tínhamos jovens da PJ, jovens da Renovação Carismática, jovens cursilistas, jovens franciscanos, jovens do Shalom e também tinha jovens de carisma paroquial, que são os nossos Mensageiros da Paz e outros grupos que estavam lá representados. Eu percebi que todas as equipes elas têm o nome de santos jovens. Foi falado um pouco para vocês sobre cada santo, a gente teve esse contato com essa santidade jovem, porque a gente sabe que São Carlo Acutis, que está quase completando 1 ano de canonização, ele tem sido uma referência para o trabalho com a juventude. O João ficou nessa equipe. Eu queria ver com vocês se vocês tiveram um pouco desse contato com esse carisma de cada santo, um pouco da vivência de cada santo, e vocês se aprofundaram mais nesses momentos. Olha, o meu santo, que foi a minha equipe, a de São Carlo Acutis, eu já conheço ele assim, já conhecia ele, diferentemente de São Guido, por exemplo, que eu não conhecia. Mas eu fui sim atrás de saber, conhecer mais, porque conhecimento sobre essas áreas, assim, sobre os santos, é sempre muito boa e, tipo, conhecer mais sobre esses santos, principalmente os que a gente não conhece, São Guido, por exemplo, é sempre bom. Mas eu fui atrás mais de saber sobre o São Carlo Acutis, claro, que era a minha equipe. E realmente a vivência dele inspira muito a gente, principalmente nós jovens, né? Por causa que a gente sempre pensa que, por sermos jovens, a gente acha que a chegada ao céu é muito longe, que é uma distância muito grande para a gente, que a gente não conseguiria chegar. Mas a gente tem referências, como por exemplo São Carlo Acutis, de que a salvação é um caminho muito, muito alcançável. Então a gente tem que tirar isso da nossa cabeça de que a gente não pode, que a gente não consegue. E São Carlo Acutis ensina pra gente, mostra pra gente que realmente a gente não deve ter esse pensamento na nossa cabeça. E a Tainá, já conhecia Santa Clara? Teve algum contato? Infelizmente eu não conhecia Santa Clara, mas eu ainda vou pesquisar ainda como ela era. Porque quando eu cheguei de lá, eu ainda não tive... Eu voltei a trabalhar e ainda não tive tempo de pesquisar. Esse tempo, né? Isso. Mas ainda vou pesquisar. Mas eu te indico, Santa Clara ela é muito especial, assim, para nossa paróquia, inclusive, porque nós temos uma comunidade em nossa paróquia que a padroeira é Santa Clara. Santa Clara ela tem um carisma muito forte com São Francisco também, uma ligação muito forte com São Francisco de Assis, porque além de termos a comunidade de Santa Clara na nossa paróquia, nós também somos uma paróquia franciscana, né? E eu fico muito feliz e satisfeito de ouvir de vocês esse contato que vocês tiveram lá no acampamento. Para mim, assim, foi gratificante, porque eu até comentava que eu queria ser jovem novamente, ter a idade novamente para fazer um acampamento desse, para participar de um acampamento desse. Mas eu fico muito feliz que os nossos jovens conseguiram participar. E direcionando já para o encerramento desse primeiro bloco, eu queria ver com vocês como é que foi esse contato com os grupos da nossa paróquia, os grupos de outras paróquias e os outros carismas. Para quem ainda não sabe, o nosso carisma do Jovem Mensageiro da Paz é um carisma paroquial. O nosso carisma é voltado ao serviço da comunidade, é voltado ao serviço da nossa paróquia, voltado à construção da juventude serva aqui na nossa comunidade. E eu tenho certeza que vocês tiveram contato com muitos carismas. Eu queria ver com vocês assim o que chamou a atenção de vocês. Vamos lá, Tainá, o que tu diz assim de um grupo que te marcou, de um carisma que te marcou, ou de um momento que te marcou desses primeiros dias lá de acampamento? Nos primeiros dias, claro, foi a convivência com cada grupo que tivemos, que cada grupo tem sua marca diferente, como dizem, né? Cada um tem o seu acolhimento diferente. Uns acolheram nós com um abraço, outros com um aperto de mão, com um sorriso. Isso foi o mais marcante, porque normalmente é mais difícil se ver isso em alguns jovens, que normalmente não fazem isso com a gente. Mas teve um grupo que é o Lírios,
Eu gostei muito deles. Eles acolheram a gente. Nós já conhecemos eles porque faz parte da nossa paróquia, né? Mas, normalmente, eles não se separaram da gente totalmente. Eles sempre estavam lá com a gente, acolhendo a gente, conversando com a gente. E em parte de brincadeiras, assim, quando tinha momentos alegres, eles estavam lá com nós e puxavam a gente pro meio. Gostei. E o João, o que o João teve assim de experiência com outro grupo, com outro carisma que ele gostou? Nossa, eu gostei de todo mundo, meu Deus. Eu gostei de todo mundo. Não queria descer, né, João? Exatamente. Passar 2 semanas lá pra cima tá ótimo. Mas, como a Tainá falou, né, a gente foi recebido com vários carinhos diferentes, com abraço, aperto de mão, com shalom. Mas todos os grupos lá que estavam lá me marcaram muito, por causa que cada um tinha algo diferencial deles, cada um tinha algo único deles. Então a gente estava aprendendo toda hora ali com eles. Tinha grupos que puxavam a gente, como a Tainá citou, os lírios, eles puxavam a gente toda hora, enturmavam a gente, não deixavam que a gente ficasse um pouquinho isolado assim. Não, todo mundo ali tava todo mundo junto, tava todo mundo no mesmo barco, tava todo mundo na mesma casa. Então a gente ia assim, se enturmar e eles faziam isso quase que naturalmente. Eu achava isso muito, muito, muito bonito. Muitas pessoas, inclusive, meus amigos que eu fiz no acampamento, que eles são assim... Eu não sei explicar muito bem a palavra, mas eles são reconfortantes. Eles sabem acolher a gente. Eles sabiam conversar com a gente. Eles sabiam puxar um assunto. Mesmo sendo só um pouquinho, a gente se conhecia um dia, 2 dias, a gente já conseguia conversar ali por um tempão. E é isso que eu achei mais lindo de cada grupo. É muito bom. Os lírios de São José, eles são vizinhos aqui do São Paulo Apóstolo. Eles são lá da comunidade de São José Operário, que também é uma comunidade da nossa paróquia. A gente tem um contato muito próximo com eles. A gente também tem uma admiração muito grande pelo grupo que está sendo construído lá na comunidade de São José Operário. E a gente fica muito feliz com esse intercâmbio, com essa conexão, porque justamente um dos objetivos do acampamento é essa conexão das juventudes. Ali a gente não tinha disputa para saber qual era o melhor carisma, qual era o melhor grupo. Ali nós tínhamos a juventude católica, representado na sua diversidade, na sua particularidade de cada grupo, de cada carisma. Como o próprio João comentava, a Tainá também falava, são várias formas de saudação, paz e bem, graça e paz, shalom. Tudo isso representa esse amor de Cristo tem por nós, pela nossa juventude, que nos une, que nos faz caminhar. Eu gostei muito de ouvir novamente de vocês esse relato. E aí, para a gente encerrar agora esse primeiro bloco, vamos lá, vocês estiveram lá sexta, sábado e domingo. Eu já perguntei do primeiro dia. Eu queria ver com vocês, já para deixando o pessoal já acompanhar o próximo bloco, dar um pouquinho de como foi esse sábado, porque fiquei sabendo que teve uma missão lá. E como é que foi um pouquinho desse sábado? Assim, não vamos entregar tudo para deixar um pouco o próximo bloco, só fala um pouquinho para a gente de como é que foi esse sábado lá em Emaús, no acampamento. Inclusive, na sexta-feira teve a festa paraense, que inclusive os líderes foram tudo combinando. Eu vi também foto, eu fiquei admirado também. Foram 2 festas, né? Na sexta-feira foi a festa paraense, festa temática paraense. Fala um pouco então dessa festa pra gente, como é que foi esse intercâmbio? Porque até então, no primeiro dia ainda estava meio travado, né? Eu acho que depois da festa todo mundo já estava amigo de todo mundo. É porque depois que fizeram os grupos com os santos lá, né? Eles mandaram nós fazer uma pequena apresentação para nos apresentar de noite. Teve carimbó e tecnobrega, né? Tecnobrega, Boto, sedução do Boto. E a apresentação sobre Nossa Senhora de Nazaré. Que inclusive eu apresentei. O meu grupo, eles não são muito de dançar, então nós fomos mais para apresentação de teatro. Já o do João, gente, do João superou, teve 2 apresentações. Isso foi na festa da sexta-feira, né? Do primeiro dia. Isso. E como é que foi o do João? Primeiro foi uma discussão ali entre nós para saber o que a gente ia apresentar.
A gente estava entre fazer farinhada, ou a gente estava também em ir para um brega. A gente estava pensando, por causa que a temática da apresentação era justamente uma apresentação paraense, por causa que a festa era paraense. Então a gente teria que apresentar algo paraense justamente para combinar ali com a festa. E primeiramente a gente já pensou logo de cara. Como a Milena ela faz parte do Samba Novo, e o Samba Novo, como vocês bem sabem, tem uma musiquinha muito legal ali, com um iniciozinho de carimbó, a gente pensou em usar essa música e depois a gente passar para uma outra música já de carimbó mesmo. E foi assim que a gente fez no início, só que a gente começou a pensar em mais ideias, mas no final a gente continuou com a mesma ideia do início. A gente começou dançando agachadinho e depois a gente foi para uma outra música de carimbó lá, onde a gente foi puxando todo mundo que estava sentado ali. A gente fez uma grande roda de carimbó ali para poder todo mundo participar, que essa era a nossa ideia, fazer uma apresentação que todo mundo pudesse participar. Aí a gente fez isso, a gente começou com agachadinho e depois a gente foi para uma dança de carimbó de verdade, puxando todo mundo ali para dançar. Também teve Sedução do Boto, que foi o outro grupo, que foi muito legal, e também teve Tecnobrega, né? Isso. Que as meninas dançaram lá, foi muito maneiro. Então a gente está encerrando esse primeiro bloco aqui e a gente já aproveita para reforçar, você que não é inscrito no nosso canal do Jovem Círculo da Paz, já se inscreve, compartilha esse vídeo com algum amigo que precisa saber mais sobre esse acampamento, que queria estar nesse acampamento ou que esteve no acampamento também, para que a gente possa ter essa interação bem legal com a nossa juventude. E já no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre o sábado e a missão que foi realizada dentro do acampamento aqui na nossa arquidiocese. Abre os olhos, grita sem temor, que valia a pena fazer as coisas se é por amor. Não importa mais, eu vou voar, o céu não pode esperar. E retornando aqui com esse nosso segundo momento desse episódio do Papo de Mensageiro, eu queria agradecer aqui imensamente a contribuição do nosso amigo Diego, que faz parte aqui da Pascom da nossa comunidade, que está gravando aqui esse episódio para a gente. O Diego é da DS Fotografia, a gente queria deixar aqui o nosso agradecimento e também agradecer a toda a nossa comunidade que tem apoiado esse projeto, que esse é o segundo episódio de muitos que virão. E para a gente continuar esse segundo bloco, eu queria conversar com eles sobre um momento muito especial que a gente teve durante o acampamento, que foi a missão Porta a Porta. O acampamento ele também teve uma ação concreta, que foi a realização dessa missão. E eu queria saber com o João como é que se deu essa missão e como é que a gente pode saber um pouco mais. Bom, no sábado que foi a missão, a gente acordou bem cedo, 5h30 da manhã já. Porque aí a gente foi ter o nosso momento de oração inicial e depois disso a gente teria um momento de como se fosse... Eu esqueci a palavra agora, mas que iam ensinar pra gente, mostrar pra gente... a preparação para a missão. Isso, né? Preparação, exatamente. E a gente teve esse nosso momento de oração inicial de manhã, e aí a gente foi pro auditório, a gente ficou lá escutando o que a gente ia receber. Primeiramente a gente recebeu um mini roteiro, que não era bem um roteiro que a gente teria que seguir, por causa que, como a gente ia de casa em casa, a gente não ia conseguir seguir aquele roteiro completamente certinho. Então aquilo era só um norte pra gente conseguir se seguir lá no meio. Depois a gente recebeu as orientações, né, do que a gente faria. A gente recebeu alguns versículos que a gente poderia falar nas casas, e depois a gente foi dividido em 2 equipes. Ainda teria 5 equipes, né? Só que 3 equipes, como é um número ímpar, 3 equipes iam para uma comunidade, Mararu, e outra equipe iria para outra comunidade, que é Urumanduba, que foi a minha. E a gente foi. A gente se separou, chegou o ônibus lá, a gente tomou café, claro.
Aí a gente foi para lá, pro ônibus, e a gente desceu. Primeiro a gente desceu no Urumanduba, depois foram lá pro Mararu, separados. E a partir daí a gente foi para a igreja, lá com as freiras, por causa que é um lugar novo, né? Então a gente não sabia a gente não sabia as ruas, a gente poderia se perder, então teve gente que acompanhou a gente lá. Na minha equipe, que foi Carla Kutz, a gente se separou para poder ir em mais casas. E na minha equipe, que ficou na minha casa, fui eu, a Thaís, do Santa Terezinha, a Camille, do Shalom, o Bruno, que era de lá, e também tinha o Paulo, e eu, e a Juliana. Isso, exatamente. E a partir daí a gente foi passando nas casas, a gente foi em algumas casas, e uma coisa que eu achei muito bonito era que a gente não foi rejeitado nenhuma vez. A gente não teve nenhum não na nossa cara, ninguém fechou a porta pra gente, todos abriram a porta pra gente, tanto católicos quanto evangélicos, e a gente conseguiu ir na rua inteira até o final, batendo em todas as casas que a gente conseguia. E muitas pessoas, porque a maioria era idosos, né? Então muitos idosos, eles falavam que eles nunca tinham visto aquilo ali na comunidade da nossa religião, né? Da católica, eram mais de outras religiões. E eles sempre apoiaram a gente, falaram que todas as casas falaram que era muito bonito o que a gente estava fazendo, que apoiava muito e que a gente podia ir lá na casa deles muitas vezes, porque muita dor do coração. Mas foi muito bonito cada momento que teve lá, mas teve um específico que eu achei muito bonito, que foi da dona Cecília. Ela foi uma das casas ali, foi uma das que mais me marcou, por causa que a gente viu o quão batalhadora ela era. Ela estava com o marido dela, que já tinha muitos problemas, não conseguia andar, e ela morava só ele e ela. Então era muito difícil. Ela reclamou das dores, falou das dificuldades, choramos lá. Foi muito bonito, foi o momento que mais me marcou. E a gente viu ali o quanto que as realidades são diferentes, né? A gente foi batendo de casa em casa, então a gente via as realidades de cada um, e a gente via como que Deus agia na família de cada pessoa, na vida de cada pessoa. E foi muito, muito, muito lindo poder presenciar esse momento, tanto depois, quando a gente se reuniu, né? Quanto quando a gente estava só separados, por causa que a minha equipe também, ela soube conduzir muito bem. A Camille, principalmente, do Shalom, ela sabia conduzir muito bem o que a gente poderia fazer. Ela não fazia muito por causa que ela queria deixar mais pra gente, por causa que ela era da assessoria, né? Do acampamento. Então, ela deixava mais pra gente, que era participante. Mas ela, assim, ajudava, ela dava o norte pra gente, a gente conseguia lá fazer as nossas leituras, salmos. A gente também recebeu um pouquinho de água benta, que a gente fazia... de oração com a família, né? Exatamente. Foi muito bonito esse momento, foi muito bonito, que me marcou demais. E a Tainá? A Tainá também foi fazer a missão, né? Todos que estavam lá no acampamento tiveram essa experiência. E eu queria saber com a Tainá, como é que foi para ti? A gente sabe que é uma dificuldade. A gente ir para casa até de quem a gente conhece, e que diga lá a gente ir para casa de quem a gente nunca viu na vida. E aí eu queria conversar contigo mais sobre isso. Como é que foi essa experiência? O que tu achou? Primeiramente, eu não vou ser igual o João, que vou lembrar o nome de todos que estavam no meu grupo, até porque eu não sou muito boa de memória. Mas eu lembro só da nossa guia, que foi a Glenda, se não me falha a memória, que faz parte da assessoria lá do acampamento. E o nosso guia já lá da parte da comunidade que nós tivemos também lá do Mararu. Também ele é morador de lá, mas não sabia o nome das ruas. Ia ficar perdido nós três pra lá. Mas foi bom, até porque
Diferente do João, nós tivemos alguns casos que algumas casas não quiseram a nossa presença lá, para falar a verdade, né? Teve chuva, teve gente que pegou banho de chuva nesse dia, mas, como diz a irmã Beatriz, tá tudo bem. Só que teve uma casa que marcou muita gente logo a segunda casa que nós fomos, que o nome dela é Dona Glória. Ela é uma senhora, uma idosa já, só que ela morava sozinha. Ela até disse que não podia atender a gente naquele momento, mas ela ia dar um tempinho para nós, porque ela estava com gente na casa dela trabalhando. E, gente, se eu chorar, por favor, a história dela é muito triste, tá? Ela perdeu os pais dela e ela foi muito atenciosa para nós. Até porque começou a chover, na hora que nós chegamos lá na casa dela, estava chuviscando, aí começou a engrossar a chuva, ela mandou nós entrar, e nós entramos. Só que nossos pés estavam tudo sujos, e nós não queríamos sujar a casa da Dona Glória. Só que não teve jeito. Nós entramos e nós começamos a conversar com ela, aí nós perguntamos se estava tudo bem com ela. Aí ela começou a contar a história dela sobre que ela tem um tumor na cabeça dela, e ela tem um pequeno problema na garganta dela, que ela tá lutando para fazer uma cirurgia. E, gente, a história dela foi triste. Eu não quero contar tudo, senão eu vou chorar aqui. Ela falou um pouco sobre que quando ela vai fazer a refeição dela, ela coloca 3 pratos na mesa, que é o dos pais dela e do marido dela, que também já morreu. E o dela, que forma 4, né? Só que ela contou isso pra gente, eu e a outra menina, no caso nós 3 lá, fazia parte do grupo lá do acampamento, nós estávamos se segurando pra não chorar, pra não fazer ela chorar. Só que depois que nós saímos, nós falamos pra ela que ia dar tudo certo na cirurgia dela, que ela ia conseguir e ela ia se recuperar. Só que ela só tem um filho e ele não mora lá no lugar. Ele mora em Manaus. E nessa hora a irmã Beatriz chegou com o grupo dela. Aí emocionou logo todo mundo. Quase todos choraram lá na casa dela. Quando nós saímos, nós demos tchau pra ela. As meninas, eu fiquei surpresa que as meninas tomaram bênção, pediram a bênção dela. Literalmente elas pediram a bênção, eu dei um abraço nela e disse que ia dar tudo certo. E foi isso. Em algumas casas, teve uma casa que nós fomos, que o padre falou para nós que se oferecesse café para nós, não era pra gente dizer não. Aí nós chegamos lá, a mulher ofereceu pra gente, nós aceitamos. E teve uma simples casa que nós fomos que não quiseram aceitar a gente na hora que nós batemos palma e disseram que era pra gente ir embora. Mas teve outras casas, como o João disse, teve gente de outras religiões, evangélicas, aquelas urbana também aceitaram a gente, ouviram a gente, falaram um pouco da história deles. Aí nós fomos falando da nossa também, como católico. Eles respeitaram totalmente. E como o João falou, teve pessoas que disseram que nunca tinham visto isso da Igreja Católica fazendo isso. E que até incentivaram a gente a fazer. Uma mulher até disse que quando nós chegamos lá, nós falamos que nós fazia parte do acampamento, que era o primeiro acampamento. Aí ela disse que ela não podia atender a gente por conta que ela ia viajar. Aí ela ainda disse assim, volte amanhã. Aí eu olhei pra menina e disse assim, não tem como, não volta amanhã, que é só hoje. Aí só que nós dissemos, tá. Pra não deixar a mulher triste, nós dissemos, tá. Aí elas demos tchau e saímos. Só que depois dessa casa, ninguém mais quis aceitar a gente. Aí só que nós dissemos, como diz a irmã Beatriz, tá tudo bem. Mas foi uma experiência boa, tivemos gente que falou sobre a história deles, contaram a trajetória deles, como eles... Tinha gente que não participava da Igreja Católica e está voltando, incentivamos a voltar aí nas celebrações. Inclusive teve uma pessoa lá da comunidade deles, do Urumanduba, né?
Ela disse que ela estava recente lá, ela foi morar recente para lá. Aí nós perguntamos se ela tinha ido numa celebração, ela disse que não. Como nós não era de lá, aí nós perguntamos pro menino os dias da celebração, tudinho para nós passar para ela. Ele falou, nós repassamos para ela. Ela disse que ela ia nesse domingo, se eu não me engano, que ela disse que ela ia. A gente sabe que as missões, elas têm esse poder de nos transportar para essas novas realidades, que realidade que a gente nunca teve contato. E eu fiquei muito feliz quando a gente viu também que uma das atividades do acampamento era essa missão de porta em porta, porque os jovens, eles conhecem mais realidades, eles se conectam com mais pessoas e eles fazem o papel de verdadeiros evangelizadores, né, de levar a palavra de Deus a quem precisa. Eu acredito que todo mundo que recebeu vocês, eles tiveram um momento assim que foi tocante, foi marcante para eles. E eu acredito que vocês também ficaram fortemente marcados por esses momentos. Antes da gente encerrar, já se encaminhando para o nosso encerramento desse episódio, eu queria conversar com vocês sobre o momento que marcou assim vocês, que vão passar anos e vocês vão lembrar desse momento no acampamento. Primeiro, a Tainá. O meu momento mais marcante no acampamento foi a adoração. A adoração foi o momento mais marcante no acampamento. Porque, pelo simples fato, eu já tinha participado de várias adorações ao Santíssimo, só que nenhuma foi tão forte quanto lá. Tipo, simplesmente o padre mandou, nós já tinha começado a chorar, lógico. Aí ele chega, manda os coordenadores dar um pequeno envelope pra gente. Quando eles entregam esse envelope, o padre fala pra nós abrir esse envelope. Quando nós abrimos, tava uma carta em branca, que era literalmente pra gente escrever lá tudo que a gente estava sentindo. Nessa hora, gente, eu desabei em choro. Não tem como explicar. Foi uma sensação, tipo, ele disse assim, vocês vão escrever, vocês terminarem de escrever, vocês vão colocar dentro do envelope e colocar perto do Santíssimo. Gente, quase todo mundo que estava lá estava chorando. Inclusive eu, na hora que eu estava escrevendo a carta, eu estava chorando. Não sei como caiu um pingo de lágrimas. Eu acho que era porque eu estava limpando, gente. Mas esse foi o momento mais marcante que teve. Até porque a minha história é um pouquinho meio complicada. Pra quem não sabe, eu perdi meu avô em 2014, mas desde aí eu nunca superei a morte dele. Então, pra mim é como voltar no tempo ao lembrar dele. Toda vez que eu vejo uma foto dele, não tem como eu não chorar. E foi uma das coisas que eu escrevi lá nessa carta, sobre ele e dos momentos que eu mais marcaram junto com ele. E quando ele morreu, eu tinha apenas 9 anos, então eu morei praticamente com ele desde quando eu nasci, que a minha mãe disse que era, tipo, ela só fazia me dar banho e ela me buscar. Mas essa foi a parte mais marcante, até porque por lado que eu olhava, tinha gente chorando. Não tinha como não chorar nessa hora, tinha gente chorando, escrevendo essa carta. Teve gente que foi pra fora pra ter mais, como é que se diz? Mais... isso. Foram pra fora escrever. E quando todo mundo terminou, ele mandou a gente colocar lá perto do Santíssimo e escrever o nosso nome, para ficar mais fácil depois para entregar os envelopes para as pessoas. E teve gente que fez vários pedidos e literalmente teve gente que chorou mais do que eu lá, até porque foi um momento que todo mundo, tipo, lembrou de momentos assim da vida que tinha praticamente esquecido e não queria relembrar tudo aquilo. Aí teve os meninos praticamente, gente, fica marcado aí, gente. Teve meninos que dizem assim que meninos são... Gente, os meninos choraram. O João praticamente estava se derretendo lá. Eu olhei para esse João e disse, meu Deus.
E para ti, João, qual foi assim esse momento? Porque a gente sabe que teve muitos momentos, como a própria Tainá falou, de espiritualidade, que são momentos que nos tocam e nos marcam, né? E eu queria ver com o João agora. João, qual foi esse momento assim para ti? Olha, ser sincero, o meu momento foi o mesmo momento que o dela. Só que o meu foi desde do início. Por causa que, desde o momento que a gente chegou da missão, no sábado, que isso aconteceu no sábado depois da missão, a gente teve um momento de descanso e aí a gente foi para lá. A gente ficou lá, aí a gente começou a contar nossos relatos, né, o que a gente tinha visto, o que a gente tinha feito lá. E o momento que eu fiquei muito emocionado foi quando uma pessoa, se eu não me engano, ela era da minha equipe do Carla Cutis. Ela é da minha equipe do Carla Cutis e ela deu um relato não de uma missão que ela tinha feito agora, mas uma missão que ela tinha feito antigamente, de uma mulher que era católica, tinha batizado todos os seus filhos na Igreja Católica e depois que cresceram, só um deles tinha continuado na Igreja Católica, o resto tudo tinha mudado de religião. E isso foi muito tocante por causa que foi como ele tinha falado, é como se a gente estivesse perdendo os nossos jovens do catolicismo. Por causa que a gente escutou muito que não via muitos jovens. Na igreja que a gente estava, não tinha grupo de jovens. Então, é como se a gente estivesse perdendo os nossos jovens do catolicismo. E ver como o acampamento traz de volta essa juventude foi muito bonito. E depois disso, teve um momento de adoração, né? Que, meu Deus. Primeiro teve lá, né, um momento, e eu particularmente também já participei de muitos momentos de adoração ao Santíssimo, e sendo bem sincero, de verdade, eu nunca tinha chorado tanto como eu chorei lá. Parece que tocou a minha alma aquilo, de tão forte que estava sendo. As palavras do padre estavam sendo muito fortes para mim. Todo ao redor também, todo mundo chorando ao redor. Porque eu tava bem, eu não vou chorar, eu não tô com vontade de chorar, não tô com vontade de chorar. Tá bonito, mas não tô com vontade de chorar. Aí começou, e a partir do momento que ele falou, que ele pediu pra gente falar algo pra Jesus, que a gente queria falar pra ele, mas que a gente ainda não tinha falado, a partir daí eu desabei. Já era. Foi só ladeira abaixo, porque teve umas pessoas que falaram te amo, teve outras pessoas, como eu, que pediram perdão, por causa que foi muito tocante, porque ele tá ali na nossa frente, né? Ele tá ali na nossa frente, então foi tudo muito lindo essa parte foi a parte que mais me tocou, como a Tainá acabou de falar, eu estava desmanchando de choro. Então, a parte da carta também foi muito bonito, todo esse momento da tarde pós-missão foi muito bonito, e esse foi o momento que mais me tocou, assim, que mais mexeu com o meu coração. A missão já tinha deixado nós tudo triste, né? Exatamente. Muito bom. De novo, né? Eu estou muito feliz com a realização do acampamento. Eu parabenizo aqui a iniciativa do nosso arcebispo, Dom Irineu, que deu total apoio para a realização desse acampamento. Também as paróquias que contribuíram e também principalmente o setor juventude. E ressalto aqui também a participação do Marcos, que é o coordenador do setor juventude, que esteve lá e também contribuiu bastante. E eu digo para vocês, a gente que trabalha com a juventude há um bom tempo, aqui na nossa comunidade, também na nossa paróquia, mas a gente tem sentido que tem sido diferente ser jovem católico nesses últimos tempos. Há um avivamento da nossa juventude, e esse acampamento veio num momento muito propício para essa juventude.
E eu queria dizer para vocês que lá vocês viveram verdadeiramente a fé católica, a união com os nossos irmãos de outros carismas, a proximidade com outras pessoas que a gente nunca tinha visto na vida, a missão, as celebrações, a adoração. E também ressaltar, que eu acho que é um espírito que vocês sentiram, que ali não existia disputa. Ali ninguém queria ser o melhor grupo, o melhor carisma. Ali nós estávamos, vocês estavam, né? Eu queria muito estar lá, mas vocês estavam em uma juventude católica, em sua essência mesmo, com essa vontade de evangelizar. E eu queria deixar aqui registrado que para a gente a juventude ela não é o futuro da igreja, ela é o presente da igreja. Ela é o presente em dois sentidos. É o presente que o próprio Cristo entrega à sua igreja como algo que vai renovar, e também um presente em tempo. É o agora da igreja. É o jovem evangelizando o jovem, é o jovem levando Cristo para outro jovem, é o jovem querendo que os seus amigos na escola, na faculdade, no trabalho também vivam esse momento de intimidade com o próprio Cristo. Já para a gente encerrar, que eu já quero liberar vocês, senão a gente vai ficar aqui muito tempo falando, mas eu vi que vocês estão usando um texto. Eu queria saber se esse texto foi de lá, ou você já tem esse texto, vocês combinaram para vir com o texto. O texto a gente foi... o texto era nosso, o texto é de nosso, vocês mesmo. sim. Mas teve coisas que a gente ganhou de lá, como por exemplo, o nosso copo do acampamento, muito bonito. Se vocês puderem dar uma olhada aqui, ele é bem bonito, tinham várias cores, esse daqui era o laranja, tinham outras cores lá. A gente recebeu também uma mochila e uma canetazinha para a gente poder fazer as nossas anotações. E o texto a gente não veio combinando, não. Foi espontâneo. Então vocês já estão em sintonia, porque eu vi assim, os dois estavam com o texto na mão. Mostra o texto de vocês assim. Aqui, ó. Os dois estavam com o texto na mão e eu achei até bem parecido o texto de vocês, eu fiquei pensando que poderia ter sido algo de lá. Mas já é, novamente, esse avivamento dessa juventude católica que hoje assume esse protagonismo de ser igreja. Novamente, muito obrigado por vocês terem se disponibilizado a estarem lá, estar aqui com a gente hoje. Daqui da comunidade foi o João e a Tainá, mas também o Iago e a Milena também participaram do acampamento. Eles não puderam estar hoje aqui com a gente. A gente deixa nosso abraço aqui para eles. E eu, para encerrar com vocês, para encerrar mesmo. E agora, depois do acampamento? Como é que está essa vontade de vocês? Foi só o acampamento ou vocês querem algo mais? Vocês querem mais agora? Eu quero muito continuar. Isso reacendeu uma chama que já estava aqui, só que ficou mais forte ainda, de querer continuar essa sensação, esse levar do Cristo aos outros, por causa que uma frase que muitos falaram lá nas missões era que eles não conseguiam ir até a igreja por motivos de doença, por motivos de dores, transporte. E uma frase que eu me peguei falando muito, sem nem planejar, era que se você não ia até a igreja ia até você, né? Então, a gente quer continuar levando essa igreja até as pessoas que não podem, por algum motivo, ir até a igreja por motivos de transporte, por motivos de doença. A gente quer continuar levando a igreja até eles, fazer o porta a porta, chamar nossos amigos, como o seu Ronaldo falou, chamar nossos amigos da faculdade, da escola, do trabalho, nossos jovens, como eu faço muitas vezes eu sou representação, que a maioria dos meus amigos que moram aqui por perto eu chamo para vir para cá, para o grupo de jovens, para a missa. Então eu quero continuar ainda com mais vontade depois desse acampamento, para poder trazer de novo, continuar com a juventude ainda na nossa igreja, né? Eu tava mais... Assim, eu não sou muito de falar muito, mas depois do acampamento, como diz o João disse, abriu uma chama em mim em continuar o porta a porta, até porque, pra quem não sabe, depois do acampamento, a Milena foi tipo um prefeito lá. Pegou o contato de todo mundo e o Instagram dos meninos lá.
Aí fizeram um grupo, até as meninas de Monte Alegre e Aveiro. E Aveiro, gente. Aveiro, tinha gente do Aveiro. Gente, esse pessoal sofreu. mas foi legal. E eles estavam debatendo lá sobre o porta a porta, até porque não é muito visto pela Igreja Católica, assim, principalmente jovens fazendo isso. Então, nós estávamos debatendo lá no grupo e iniciar um porta a porta em cada comunidade. Tipo, aqui no São Paulo Apóstolo, quando nós marcamos um dia, aí vem todos eles, aí nós fazemos um porta a porta. Nós marcamos outro dia para ir na outra comunidade para fazer esse porta a porta. Mas tem outras maneiras também de a gente, como diz, evangelizar, né? Só que no momento, como diz lá, alguns lá, nós não temos tanto, assim, tantos recursos e a maioria mora longe, aí fica difícil o transporte para eles. Mas, como o João disse, nada é impossível para quando a gente quer alguma coisa. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente sente essa necessidade de avançar mais, né? De ir mais para frente. E eu gostei muito de conversar com vocês hoje à noite, nessa noite aqui nesse episódio. E a gente vai cada vez mais incentivar a nossa juventude a estar nesses momentos. E de novo aqui, para encerrar, a gente gostaria de agradecer de novo o Diego, que está aqui filmando, a coordenação dos Mensageiros da Paz, que está dando todo o apoio, a nossa juventude da nossa comunidade e especificamente agora falando um pouco sobre o acampamento, a gente gostaria de agradecer também o nosso pároco Frei Wagner, que também ajudou, também contribuiu que os jovens estivessem lá. E de novo reforçar, muito obrigado, Marcos, setor de juventude, por todo o apoio de vocês. Marcos, o teu serviço ele é muito lindo, a tua entrega pela juventude ela é muito linda e de novo lá estava representado a juventude católica da nossa arquidiocese. E para não se alongar mais, novamente, já se inscreve no nosso canal e vamos encerrar por aqui mais esse episódio do Papo de Mensageiro e esperamos você para um próximo momento. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Shalom!